Fala galera do YouTube, mais um vídeo, dessa vez vou falar sobre validação de dados, que é uma das ferramentas mais importantes do Excel. Certamente você vai usar essa ferramenta no dia a dia do mercado de trabalho e se você fizer uma prova de processo seletivo e que tenha Excel na prova, pode ter certeza que vai ter uma questãozinha lá de validação de dados para você fazer. Então vamos com calma e vamos entender como que funciona isso. Queria te lembrar que toda terça e quinta tem vídeo no canal, então se inscreve e aperta no sino para ser notificado e deixa o seu like ali do lado porque é super importante para eu continuar produzindo conteúdo de Excel, VBA e Power BI para você. Agora vamos entender o que eu quero fazer aqui. Repara o seguinte, isso aqui é uma planilha, né, que eu vou fazer para me ajudar nas compras do supermercado. Exemplo prático para a gente entender a ferramenta. Na coluna A, eu tenho aqui a categoria do produto. E essa categoria, a gente vê que tem aqui, ó, grãos, frios, bebidas. Se eu clicar aqui na célula A6, repara que aparece ali uma setinha para baixo. E quando eu clico nessa setinha, aparecem as opções bebidas, carnes, grãos e frios. Ah, João, mas quando eu vou no mercado, tem mais coisa além desses quatro. Tudo bem, quando você for fazer a sua planilha de controle de compras, você pode colocar mais uma categoria. Agora acontece o seguinte, uma vez que você escolheu pela categoria bebidas, dentre as bebidas que você costuma comprar, tem vários tipos. E aí, quando você chega na célula B5, que está do lado de bebidas, vão aparecer aqui várias opções de bebidas. Aqui, ó, suco de uva, Gatorade, chamate, suco de maçã, suco A10, cápsula de café e energético. Agora, quando você clica do lado de frios, vão aparecer outras opções de produto, que são queijo prato, queijo polenghi, queijo provolone, creme de ricota, salame, mortadela e linguiça toscana. E se você clicar do lado de grãos, a mesma coisa. Então, repara que a minha validação de dados da coluna B é uma validação de dados inteligente. Ela faz uma leitura da célula que está preenchida do lado e, de acordo com o que tem ali, ela coloca as opções respectivas da opção que eu escolhi na coluna A. Então, a gente vai aprender a fazer tudo isso na aula de hoje. Vamos lá, para a gente conseguir aprender do zero, eu vou dar um pouquinho mais de zoom e vou usar uma planilha sem nada preenchido. Eu te lembro que se você quiser baixar essa planilha para poder praticar exatamente o que eu vou fazer na aula de hoje, você pode clicar na descrição desse vídeo e baixar a planilha de graça para poder treinar tudo que eu estiver ensinando. Eu vou dar um pouquinho de zoom, vou botar aqui em 120%. E aí vamos lá, seguinte, aqui na célula A2 eu vou criar então uma validação de dados usando essa ferramenta e para o meu exemplo eu vou olhar para a aba opções, que é essa aba que está aqui do ladinho, que tem aqui as 4 opções de categoria, bebidas, carnes, grãos e frios. Então, essa lista que vai da célula A1 até a célula D1 vai ser a lista que vai compor a minha validação de dados da coluna A. Então, vamos lá. Clico aqui na célula A2, esse é o primeiro passo. O segundo passo é lá em cima, procurar pela guia dados, que está aqui, ó, dados, onde eu estou com o mouse agora. E dentro de dados, eu vou para o terceiro passo, que é procurar a ferramenta de validação de dados. Essa ferramenta fica dentro dessa parte chamada ferramenta de dados. E ela é essa aqui, ó, que tem um certinho verde e um proibido vermelho. Em muitas versões do Excel, inclusive vai estar escrito do lado, validação de dados. Você clica aqui em validação de dados, vai aparecer essa caixinha, beleza? E nessa caixinha, logo de cara está assim, ó, permitir qualquer valor. Eu não quero que seja qualquer valor aceito dentro da célula A2. E lembrando sempre que tudo que eu estou fazendo agora só vale para a célula que, num primeiro momento, eu selecionei, que eu cliquei, que foi a célula A2. Depois que a gente fizer isso tudo para a célula 2, a gente faz com que essa mesma lógica valha também para as células que estão embaixo. Bom, então eu vou clicar aqui nessa setinha onde até então está escrito permitir qualquer valor, e vou escolher outra opção. Vamos dar uma lida com calma aqui nas opções que aparecem. Número inteiro. Se eu optasse por número inteiro, eu só poderia escrever na célula 2 um número inteiro. Se eu escrevesse qualquer outra coisa, um número fracionado, uma letra, uma combinação de letras e números, ia aparecer uma mensagem falando, olha, você não pode escrever isso aqui dentro, porque alguém, em algum momento, fez uma validação de dados que só permite números inteiros. Decimal é a mesma lógica, só que para números decimais. Data, você só pode colocar uma data dentro da célula 2. Hora, você só pode colocar uma hora
comprimento do texto. A ideia é que você limite o número de caracteres. Então, por exemplo, quando você fala de CPF, todos os CPFs, aqui no Brasil pelo menos, só tem 11 dígitos, 11 caracteres. Então, você pode criar uma validação para que, se uma pessoa for digitar o seu CPF e colocar um dígito a menos ou um dígito a mais, apareça uma mensagem de erro para que ela tente reescrever o CPF dela e possa colocar a informação correta. E para o que a gente vai usar agora, que é o que a gente usa em 90% das vezes, que usa uma validação de dados, e quando faz uma prova de Excel num processo seletivo também, é a opção mais usada, é a opção de lista. Eu vou dar uma lista para o Excel e ele vai criar a validação a partir dessa lista. A gente tem aqui, ó, personalizado. E aí a gente poderia criar um vídeo só para explicar a opção de personalizado. E se você quiser que eu grave esse vídeo, comenta aqui embaixo. Quero que você faça um outro vídeo falando sobre essa opção de personalizado. Eu faço para você. Mas por enquanto vamos clicar aqui em lista. E aí quando eu clico em lista, dentro de fonte eu tenho duas opções. Eu posso ou escrever as opções ou eu posso selecionar as opções. Quando que é melhor escrever e quando que é melhor selecionar? Bom, se você já tiver as informações escritas em algum lugar da sua planilha, eu sugiro que você selecione, porque você vai ganhar mais tempo e vai ser mais produtivo. Agora, se você não tiver essas informações que você quer colocar na sua validação de dados escritas em algum lugar da sua planilha, aí você pode chegar aqui e sair escrevendo. Então, por exemplo, se eu fosse criar uma validação de dados que fosse aceitar só João e Pedro, eu poderia chegar aqui e botar João, ponto e vírgula, Pedro. Repara que o ponto e vírgula é o caractere que eu uso para separar a primeira informação da segunda informação. Tudo bem? E você não precisa se preocupar em colocar entre aspas, colocar um sinal de igual, não. Só coloca os nomes, ponto e vírgula, o outro nome, e aí se eu fosse colocar um outro nome agora, José, ponto e vírgula, José, e assim vai. Vou dar um OK só para você ver o que acontece. Dou um OK aqui, quando eu clico na célula 2 está lá, João, Pedro e José. E aí, se eu escrever aqui, ó, Maria e der um Enter, aparece aquela mensagem ali, ó. Olha, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Uma mensagem bonita, simpática do Excel me falando, tá errado. E aí você vai ter que clicar aqui em cancelar, ele vai tirar o nome Maria e você vai ter que fazer uma nova tentativa. Bom, vamos voltar para a minha validação de dados. Então, eu vou clicar de novo aqui na ferramenta, validação de dados, vou apagar esse João, Pedro e José e agora vou clicar nessa setinha. Quando eu clico nessa setinha, eu tenho a opção de selecionar uma lista, ao invés de escrever manualmente os nomes. Então, eu clico na setinha e agora eu pergunto para vocês, aonde eu tenho escrito as informações que vão compor a coluna de categoria? Eu tenho essas informações na aba Opções. Então, eu vou clicar aqui em Opções e agora, com o mouse, tá vendo o meu mouse aqui? Eu vou selecionar de A1 até D1. Então, cliquei, puxei, soltei. A1 até D1. Repara que aqui, ó, onde eu estou com o mouse agora, aparece uma nomenclatura meio estranha. Você não precisa entender 100% isso. Só confia que vai funcionar. Agora, só para os curiosos, o que aparece aqui? Ó? Um sinal de igual, porque eu estou referenciando uma informação do Excel, por isso o igual aqui no começo. Depois, opções e exclamação, porque eu estou pegando essas informações da aba Opções, por isso, opções e exclamação. E aí aqui tem, ó, um cifrão A, cifrão 1, 2 pontos, cifrão D, cifrão 1. Esse cifrão é para eu prender, trancar a informação que eu estou selecionando e o 2 pontos no Excel significa até. Então, eu estou indo da A1 até a D1 da aba Opções e isso é imutável. Eu sempre vou pegar essas informações daqui, tudo bem? Então, agora eu dou um Enter, dou um OK e aí, quando eu clico, mais uma vez, na setinha para baixo da célula 2, aparecem as 4 opções, bebidas, carnes, grãos e frios. O bacana é o seguinte, eu fiz essa construção para a célula A2. Se eu clicar na célula A3, não tem nada. Se eu clicar na A4, também não tem nada. Aí você pode estar pensando, poxa, mas se eu fosse fazer isso para todo mundo, da A2 até a A18, eu teria que fazer isso 18 vezes?
Seria muito chato fazer isso. Não precisa. Você pode simplesmente, uma vez que você acabou de fazer essa construção, dar um Ctrl C, copiei, repara que as linhas estão movediças, agora eu seleciono todo mundo e dou um Ctrl V. Feito isso, todo mundo dessa seleção agora tem a minha validação de dados. Uma outra coisa que você poderia ter feito é o seguinte: quando você começou a criar a sua validação, ao invés de clicar só na A1, você poderia selecionar todas de uma vez. E aí, quando você clicasse aqui na barrinha de validação de dados, tudo que você fosse fazer aqui dentro valeria para todas elas. Agora é o seguinte, galera, se eu chegar aqui e colocar uma outra categoria, sei lá, eu vou escrever aqui doces, porque eu vou no mercado e eu gosto muito da parte de doces do mercado. Então, quando eu der Enter, aparece uma mensagem. E como eu não sei mexer muito bem no Excel, eu não sei nem que existe esse raio de validação de dados. Eu ia começar a pensar, caramba, essa planilha está de brincadeira comigo, porque ela não deixa eu comprar doce. Porque tem uma validação. Então, o que você pode fazer é se antecipar às pessoas que às vezes não tenham tanto contato com o Excel e fazer com que essa mensagem que aparece aqui seja um pouco mais intuitiva, seja um pouco mais clara. Como que você pode fazer isso? Você pode escrever uma mensagem personalizada, para quando a pessoa, por algum motivo, errar, ela entender por que ela errou. E isso é muito importante e fundamental para você fazer no dia a dia de uma empresa, tudo bem? Então vamos lá, como que a gente faz isso? A gente seleciona todas essas informações que estão com validação de dados, tudo bem? Então eu peguei aqui da A2 até a A18, vou lá na ferramenta de validação de dados. E antes, até então, a gente estava usando a parte de configurações. Agora eu clico aqui em alerta de erro. E aí eu tenho aqui a opção de um título e a opção de uma mensagem de erro. E aí você pode colocar no título, prezado amigo ou amiga, vírgula. E aí aqui na mensagem de erro, por favor, vá até a aba opções e verifique no título quais são as categorias permitidas. Coloquei tudo sem acento só para a gente chamar rápido e fui bem direto na mensagem. Então dei um ok aqui. Agora, se a pessoa, por engano, chegar aqui e colocar doces, quando ela der Enter, vai aparecer muito intuitivamente uma mensagem que diz para ela o que ela tem que fazer. Prezado amigo ou amiga, por favor, vá até a aba opções, opa, tá aqui, e no título verifique quais são as categorias permitidas. Então a pessoa teria que clicar aqui em cancelar, iria em opções e ia ver o título, bebidas, carnes, grãos e frios. E aí ela teria que escrever um dos 4. Ou escrever, ela poderia escrever, por exemplo, carnes, ou simplesmente clicar na setinha e selecionar grãos. Agora, se você estiver do lado oposto, você não é a pessoa que cria validação, você é a pessoa que preenche a coluna que tem uma validação. Uma dica que eu quero te dar, olha para o seu teclado. O seu teclado é seu amigo. Pensa nisso. Então, ao invés de você usar o raio do mouse para fazer o preenchimento, você pode fazer esse preenchimento de uma coluna com validação de dados usando o teclado. Você chega aqui na célula A4, por exemplo. Se você apertar Alt e seta para baixo, os dois juntos, Alt e seta para baixo, você consegue, sem usar o mouse, vou deixar o mouse na minha boca, fazer o preenchimento. Presta atenção, ó. Como que eu fiz isso? Simplesmente apertando Alt, seta para baixo, setinha para baixo ou para cima e eu fui selecionando. Então, quando você tiver que fazer um preenchimento numa coluna que tem a validação de dados, lembra dessa bizarrice que eu acabei de fazer, de ter que botar o mouse na boca para você lembrar. Agora, para fechar, vamos fazer o seguinte. Eu quero que, uma vez que eu já tenha preenchido as categorias, essa parte do produto seja mais intuitiva para mim. Então, na aba opções, eu tenho aqui, ó, quais são os produtos de cada uma das categorias. São esses, os produtos da categoria bebida. Então, aqui, da A2 até a A8. Os produtos da categoria carne. Então, aqui também, da B2 até a B9. Os produtos da categoria grãos, da C2 até a C8. E os produtos da categoria frios, da D2 até a D8. Vou fazer, para você entender, um exemplo prático dessa validação um pouco mais inteligente para as bebidas. Como que a gente faz isso?
Presta atenção, porque isso a maioria das pessoas não sabe nem que dá para fazer. E se você chegou até esse momento do vídeo, você vai aprender, beleza? Então vamos lá, a gente faz o seguinte, seleciona essas informações de A2 até a A8, e aí depois que a gente selecionou, dessa vez com o mouse mesmo, poderia ser com o teclado, se você souber um pouquinho de atalhos, você chega aqui, nessa parte onde eu estou com o mouse agora, na caixa de nome, apaga o que tem ali e escreve bebidas, ó. Bebidas, repara que eu escrevi exatamente como está escrito aqui, bebidas. Quando eu der Enter, eu acabei de falar para o Excel o seguinte, Excel, esse conjunto de células que está aqui se chama bebidas. E aí você faria a mesma coisa para os outros. Ó, você selecionaria aqui, escreveria carnes, você selecionaria aqui, escreveria grãos, você selecionaria aqui, escreveria frios. Agora você chega na lista de compra e vai criar uma validação. Bom, vamos supor que na célula A2 a gente tivesse aqui bebidas. Então, vou chegar agora na B2, vou clicar lá na nossa validação, vou chegar aqui na parte de configurações e ao invés de ser qualquer valor, eu vou optar por lista de novo. Só que dessa vez vai ser uma validação um pouquinho diferente. Ao invés de escrever os nomes que vão entrar na validação ou de clicar na setinha e fazer uma seleção, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um sinal de igual e vou escrever uma fórmula do Excel chamada indireto. Indireto. Ah, João, mas que fórmula é essa? É mais uma coisa nova para aprender? Fica tranquilo. Você só precisa lembrar que tem que escrever a fórmula indireto. E se você for uma pessoa curiosa, que quer saber todos os porquês de tudo, eu tenho uma surpresa para você. Tem um vídeo onde eu explico tudo detalhadamente de como funciona a fórmula indireta e esse vídeo vai aparecer aqui em cima. Lá em cima é só você clicar no negocinho que apareceu ali em cima e assistir esse vídeo depois da aula. Mas acaba a aula primeiro. Então eu vou chegar aqui, ó, indireto. Vou abrir parênteses e vou selecionar a célula A2. E aí vai aparecer assim, ó, cifrão A, cifrão 2. O que você vai fazer? Apagar o cifrão. Porque esse cifrão, ele é responsável por fazer trancamento. E eu não quero que fique trancado. Por quê? Porque eu quero fazer essa validação na célula B2 e aí quando eu puxar para baixo, eu quero que valha para grãos, para carne, para grãos, para frios, para bebidas, ou seja, para as células que estão embaixo. Então, fecho parênteses e agora dou um OK. Então, ficou assim, ó, igual, indireto, entre parênteses, A2. Porque eu estou criando a validação na B2. Então, ele está olhando para o lado esquerdo. Qual informação que está ali? Bebidas. Lembra que a gente criou uma lista chamada bebidas, que são os nomes das bebidas? Essa fórmula faz isso. Então, ó, dou um OK. E agora, quando eu clico aqui, ele vai simplesmente lembrar que quando eu tinha feito essa seleção aqui, ela se chama bebidas. E vai retornar, por causa da fórmula indireto, as opções de bebidas. Suco de uva, Gatorade, chamate, suco de maçã, suco A10, cápsula de café e energético. Vou fazer muito rápido aqui porque vale a pena. Seleciono e escrevo carnes. Dou Enter. Seleciono e escrevo grãos. E repara que tem que ser exatamente como está lá. Maiúsculo e minúsculo, não importa, mas as letras e os acentos têm que ser respeitados. Frios. Agora, se eu chegar aqui e copiar com Ctrl C a informação da célula B2, selecionar todo mundo e der um Ctrl V para colar, repara que todos têm essa validação. Então, ó, grãos, quando eu clico aqui, farelo de aveia, arroz, semente de linhaça, farinha de quinoa, pipoca de micro-ondas, farofa pronta e farinha de arroz. E aí eu clico aqui e vou selecionando carnes, as carnes que estavam lá, bacon, bebidas e assim vai. Então repara que eu usei aqui um exemplo muito prático para você conseguir entender como funciona a lógica dessa validação. Quando você for fazer uma prova, quando você for usar validação no dia a dia do trabalho, provavelmente só o que a gente aprendeu na coluna ágil é o suficiente. O que eu fiz aqui é ir além, como eu sempre gosto de fazer nos meus vídeos aqui do canal. Sempre dar um passo a mais para você conseguir impressionar todo mundo no seu trabalho, na empresa ou até mesmo na faculdade. Agora que a gente está chegando ao fim desse vídeo, eu queria te fazer um pedido. Pouquíssimas pessoas chegaram até esse momento. A maioria já saiu. Se você chegou até esse momento e se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, eu queria te pedir um favor. E esse favor é o seguinte, comenta aqui embaixo
O que você mais gosta de comprar quando você vai no supermercado? É meio louco, que negócio é esse? Mas comenta, porque eu quero ter uma interação contigo, os comentários é o lugar para ter essa interação. Então me fala, quando você vai no mercado, o que você mais gosta de comprar? Eu, particularmente, quando vou no mercado, gosto de comprar aquele pote grande de Nutella. Eu adoro Nutella. E você? O que você gosta de comprar quando vai no mercado? Comenta aqui, lembra também de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ser avisado dos vídeos. E eu vou te deixar agora com algumas sugestões para você continuar aprendendo sem sair aqui do YouTube. Então eu vou clicar, vão aparecer alguns vídeos e vou deixar também um mini curso com 16 aulas básicas de Excel para você aprender mais ferramentas e mais fórmulas básicas do Excel de graça, sem sair de casa, na frente do seu computador ou do seu celular. Um grande abraço, comenta, curte, se inscreve e até o próximo vídeo.